Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim, quando chega a hora de nossa conversa. Hoje eu quero continuar meditando na mensagem, a restauração da árvore noiva, a respeito da promessa que Deus fez no livro de Joel, que Ele traria essa restauração para a igreja aqui no tempo do fim, no tempo da colheita. Jesus Cristo, referindo-se aos sinais de sua vinda, Ele disse que quando nós víssemos a figueira brotar, nós saberíamos que está próximo o verão. Então todos nós sabemos que esse foi o retorno de Israel à sua pátria, mas também o retorno da verdadeira igreja à fé original. Quando Noemi, o nosso exemplo está no livro de Ruth, sentiu o desejo de voltar para a sua pátria, era exatamente no tempo da colheita. Ela ouviu que Deus estava visitando o seu povo com pão, então ela retorna do exílio para a sua pátria. Mas quando ela retorna, ela traz consigo a sua nora Ruth, um tipo perfeito da igreja gentia, também sendo chamada para o encontro de seu esposo, que no caso era Boaz. Por eleição e predestinação, Ruth passa a respigar as espigas no campo do seu remidor. Veja, um plano eleito e predestinado para a igreja do tempo do fim. Então Joel fala da restauração. E essa restauração, de acordo com a profecia, seria no primeiro mês. O primeiro mês, para o calendário judaico, para o calendário espiritual, é um mês onde se celebra ou se celebrava a Páscoa. E é exatamente a primavera nas estações lá para a Palestina. Porque a primavera fala da ressurreição, é a restauração da árvore, daquelas folhas que caíram no chão no outono, e no frio inverno a vida se juntou na raiz. Então quando o sol se aproxima, veja, ele tem uma lei consigo, uma lei do espírito de vida, e ele então chama a vida para cima, para uma restauração, para restaurar tudo aquilo que foi destruído pela morte no inverno. Então a folha começa a brotar, sabemos então que é primavera, logo vem a estação da florada, logo vem a estação do portador, o cacho se formando, e logo o grão na espiga. E logo quando chega o verão, veja, o sol está sobre o topo das árvores para amadurecer a semente. Isso tudo está conectado também com a vida espiritual, porque toda a lei de Deus que governa o universo também governa a igreja, também governa o indivíduo. Então, Deus tem colocado uma lei em sua palavra, e o agente de Deus para fazer a palavra se cumprir é o Espírito Santo. Então, de acordo com a profecia, de acordo com o tempo da restauração, de acordo com o Salmo número 1, de acordo com Malaquias 4, de acordo com Apocalipse 10, 7, o tempo, a estação da restauração seria na estação do mensageiro profeta, de acordo com Joel capítulo 2. Vamos ler a Bíblia, então nós vamos ter a base fundamental para a nossa conversa. Veja, verso 21 do capítulo 2 de Joel. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Veja, no final do ano, então, havia a chuva para trazer o amadurecimento dos frutos. Veja, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus,
que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Então, o primeiro mês é o mês da primavera. Na primavera há uma restauração. Então, o sol, veja, ele vem para estabelecer o seu poder. Ele vem para forçar a morte a entregar a vida. Então, a vida se abriga na raiz, lá onde está a sua origem. Então, o sol, como agente de Deus, nesse caso, força a morte a se entregar e traz a vida para fora. Veja, a polpa morreu, tudo morreu, mas na semente está a vida. Da mesma forma, as folhas da árvore caíram, mas na raiz está a vida. Então a lei do Espírito de vida, de acordo com Romanos, capítulo 8, aonde está escrito a lei do Espírito de vida, capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Temos que lembrar que a lei de Deus está acima da lei dos homens. E assim como na terra nós temos os tribunais de justiça para forçar para que a lei seja cumprida, veja, e trazer a pena sobre aqueles que não cumprirem a lei, Deus também tem uma lei em sua palavra, e o Espírito de Deus é o agente de Deus para forçar Satanás a entregar a propriedade do Deus Altíssimo. Então esse tempo da estação, no tempo do mensageiro, no tempo do profeta, o seu fruto, veja, a árvore noiva sendo restaurada, veja, não é o meu fruto ou de quem quer que seja, é seu. Veja, Gálatas 5:22, 9 qualidades. 1 Coríntios 12, 9 dons. Veja, uma restauração, trazendo à igreja a sua condição original. Então, na mensagem Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 133, referindo-se a essa lei, e aí que nós temos que colocar nossa fé e não temer. Veja, porque Deus está executando sua palavra. Há uma lei na palavra que está acima de qualquer lei que algum homem possa ter feito, alguma nação possa ter feito, alguma organização possa ter feito. Veja, há uma lei de restauração. Veja, há uma lei na palavra, tem que se cumprir. A igreja, veja, Salmo número 1, cujas folhas não caem. Isso é uma profecia de que nada poderia deter a igreja, nada poderia acabar com a igreja, nada poderia pôr fim na igreja, porque é onde ela está plantada, junto a ribeiros, plural, junto a ribeiros de água. Veja, ali está ela plantada, a vida se abrigou na raiz, e no tempo da restauração, no primeiro mês, na primavera, houve uma ressurreição. Então aqui no tempo do fim, quando aparece o mensageiro de Apocalipse 10, é o primeiro mês para a profecia, é o tempo da ressurreição. Por isso Jesus Cristo aparece ressuscitado no meio da sua igreja, de acordo com a mensagem, nos dias da vinda do Filho do Homem, seu retorno. Veja, ele vem para forçar a lei, cumprir a lei e expulsar o invasor que nos tinha aprisionado dentro do sistema religioso, atrás de tradições, atrás de dogmas e assim por diante. Então, diz a Bíblia, ou diz a mensagem no parágrafo 133, e a Bíblia nos diz em Mateus 27, que após a sua morte, sepultamento e ressurreição, que muitos dos santos que dormiam no pó da terra levantaram do pó. Por quê? Era aquele profeta falando com a palavra de Deus, e a palavra havia sido falada, e a lei de Deus pelo Espírito os levantaram. Nada pôde segurar a semente eleita na sepultura quando Jesus se levantou. Veja, ali estava o Espírito para forçar, para que aplicar a lei da ressurreição. Ali estava ele, a cabeça, levantando-se, então todo o corpo deveria levantar-se com ele. A Bíblia diz que eles vieram até a cidade e apareceram a muitos. Não foi somente Jesus que ressuscitou, mas os santos ressuscitaram com ele. Por quê? Lá em Salmos diz: levantai, ó portas eternas, levantai,
e deixe o Rei da Glória entrar. Essa lei não é a lei de um homem, é a lei de Deus. E o Espírito forçou e trouxe essa lei. Nenhuma sepultura, nenhum selo romano, nenhuma religião de saduceus ou de fariseus, nenhum incrédulo, nenhum cético, nenhum demônio pôde impedir que essa lei fosse executada, porque essa é a lei de Deus. Seguindo esse mesmo princípio, agora no parágrafo 137, vem, não importa a condição, você vai encontrar Deus em algum lugar, você tem que vir até Ele, você tem que encontrá-lo. Por quê? Ele falou a palavra e colocou uma lei naquela palavra, e a lei é sua própria lei, a sua própria vida atrás disso. E esta é a razão que ele jurou por si mesmo: não há nenhum maior do que ele. Vem, ele teve que jurar, porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem juramento. Isso é algo extraordinário, irmãos. Se você puder observar a natureza, quando o sol retorna de sua viagem, ele se afasta da terra, logo ele volta. Veja, a morte tem que se entregar. Aquela semente que jazia na terra, morta, veja, dentro dela havia uma lei de espírito de vida. Então só força a morte a entregar. Veja, e a vida vem para fora, e logo a vida é restaurada numa ressurreição. Primavera, Páscoa, restauração. Da mesma forma, essa mesma lei se aplica à igreja. Haverá uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, pronta para o arrebatamento, porque ela estava na mente de Deus. Ela é um projeto da mente de Deus, e Deus força a sua lei para cumprir a palavra. Veja, e a única maneira que ele pôde, antes dele fazer isso, tomar isso ele mesmo, ele próprio se tornar o julgamento. Quando Deus se tornou homem e era o julgamento, fez ele próprio o julgamento, e através de sua própria morte, sepultamento e ressurreição, ele provou que suas leis estavam certas. Ele disse: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eu, pronome pessoal, eu o levantarei outra vez, em 3 dias eu o trarei para cima. Veja, simplesmente destrua-o e veja o que acontece. Pois ele conhecia a lei de Deus, ele sabia o que era isto, ele sabia que isso tinha que operar de acordo com a palavra, ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta, e disse: não deixarei que o meu santo veja corrupção. Isso está terminado, é uma lei, é a palavra de Deus. Então a lei de Deus tem que operar de acordo com aquela palavra. Veja, a lei da palavra de Deus, a lei de Deus está em sua palavra. Agora, se o tribunal escreve uma palavra, é tal e tal coisa, uma punição fazer tal e tal coisa, está bem. Agora, esta é a palavra do tribunal, e a lei do tribunal força a palavra do tribunal, e Deus fala algo, e aquilo é a lei, e o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei para o crente. Você tem que ser ordenado para fazer tal coisa, e ali está isso. Toma um crente, você tem que ter a insígnia de um crente, ou seja, nascido de novo, predestinado, eleito, batizado com o Espírito Santo, colocado em ordem no corpo de Cristo, para operar as mesmas obras que Jesus operou, porque esta é a lei de sua palavra. Irmão, Deus te abençoe, espero que ajude. Até a próxima. Deixa aí o seu comentário, me ajuda muito a ler o que você pensa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.